Oséias 2:14. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei o nome dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Quando eu comecei este culto, a dizer que ia falar da Páscoa, se calhar isto não faz muito sentido. Mas eu quero, em breves instantes, que tu caminhes comigo um pouco ao contexto deste livro de Oséias. Este Oséias, como eu disse, é um dos meus livros preferidos, então muito eu teria para falar sobre este livro e as centenas de vezes que este livro já tem falado à minha vida de uma maneira muito poderosa e real. Talvez mais tarde, um dia faremos um estudo sobre o livro de Oséias. Mas eu queria que caminhassem comigo para o contexto deste livro. Como a maioria de nós sabe, o povo de Israel foi libertado do Egito por Deus. Deus enviou Moisés e libertou aquele povo de uma maneira poderosa. Durante 40 anos, eles viveram no deserto e Deus sustentou aquele povo. Mas eles não viveram ali vagueando, eles viveram porque Deus tinha uma promessa para eles e de alguma forma apenas 40 anos depois eles entraram na terra prometida que Deus tinha dado a eles, Canaã. Quando chegaram àquela terra, também de uma forma milagrosa, Deus os fez tomar posse da terra, entrar, habitar nela e ser deles. Tudo isto Deus fez com braço forte, diz a Bíblia. Braço forte no sentido de que Ele ia à frente do povo e fazendo os milagres e operando as maravilhas para que o povo conquistasse a promessa de Deus. Porque as promessas, quando são de Deus, quem abre as portas é Deus que abre. Nós não temos que forçar a promessa, porque Deus é quem é aquele que cumpre as promessas na nossa vida. E assim aconteceu com o povo. E quando o povo ouvia a voz de Deus, Deus sempre indicava os dois lados da moeda e dizia: esta terra, a terra que eu tenho planeada para vocês, é uma terra que mana leite e mel. Quer dizer que era uma terra que iria prosperar. Iria ser uma terra onde eles iam cultivar sem ter que semear, ou seja, era uma terra produtiva, uma terra onde nada lhes iria faltar. Esse era o lado da moeda e Deus dizia sempre: eu estarei convosco. Se vocês me buscarem e continuarem a conhecer-me e buscarem-me com todo o vosso coração e me adorarem somente a mim, eu serei convosco e serei o vosso Deus e vocês serão serão meus. Esta era a promessa de Deus. Por outro lado, Deus sempre indicava o outro lado da moeda ao povo e dizia: mas no dia que vocês já não me quiserem a mim e buscarem outros deuses e quiserem encontrar o vosso alívio, a vossa paz e a vossa esperança noutro que não seja eu, já não poderei mais fazer nada convosco, porque vocês vão me rejeitar e eu não sou um Deus que imponha a minha presença, eu vou simplesmente ficar à espera que vocês se arrependam, voltem para mim e ali eu estarei de braços abertos para vos receber. Mas no meio dessa vossa rejeição, vocês terão nas mãos daqueles a quem vocês servem.
o vosso coração, a vossa vida, a vossa vivência estará na mão daqueles a quem vocês servem. Vocês sabem que a palavra de Deus tem um princípio de capa a capa, o mesmo princípio. Um princípio que é incrível para a nossa vida e que muito nos ensina, que é: aquele a quem tu entregas o teu coração será o teu dono. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, Deus é o nosso dono. Mas se o nosso coração está em ídolos, está em dinheiro, está em pessoas, então a nossa vida está na mão dessas coisas, dessas pessoas. Então este era o princípio que regia a vida de Israel e que regia o relacionamento entre Deus e o povo. Mas uma maneira incrível de Deus de manifestar esse amor e esse cuidado para com o povo foi começar a chamar Israel a sua esposa. Israel era a esposa do Senhor. Então Deus era o marido perfeito, era aquele que iria proteger, cuidar e nada deixar faltar à sua esposa. Aí Israel seria então a esposa do Senhor. O povo de Deus seria a sua noiva que nada teria que temer, porque o noivo perfeito estaria com ele para sempre, com o povo para sempre. E esta é a imagem que Deus queria passar ao povo, como um casamento, como um noivado, um casamento perfeito, uma junção perfeita, onde o noivo tudo faz pela noiva, onde o noivo tudo provê pela noiva. Mas quando o povo chegou ali àquela terra, o povo começou a ver a prosperidade da terra e começou a ser abençoado. E ali começaram a experimentar novas realidades. E os filhos daquele povo começaram a casar com as filhas daquele povo e dos povos que viviam naquelas terras. E ali começou a haver uma mistura de adoração, uma mistura de crenças, e o povo rejeitou o Senhor e se esqueceu de Deus. A noiva rejeitou o noivo. A noiva não quis saber do noivo. A noiva não queria olhar para o noivo. A noiva queria experimentar outros noivos. E entrou naquilo que nós poderíamos chamar, e que Oseias bem relata, num estado de adultério, onde rejeitou aquele que era para ser o seu único marido, que era o Senhor, e passou então a ter vários noivos. E ali Israel, o povo de Deus, estava neste momento de rejeição e de uma grande imoralidade, porque o que Deus trazia ao povo era paz, era fidelidade, era alegria, era esperança, era certeza. Mas os outros deuses e as outras crenças e as outras leis, né? As leis desses deuses traziam ódio, traziam insegurança, traziam violência. Tudo isso estava a acontecer nesta época então no povo de Israel. Era uma noiva que tinha rejeitado o seu noivo e se prostituía, adulterava com outros deuses. O deus mais conhecido desses deuses falsos era Baal, porque ele era o pai dos deuses. Era como se ele fosse o superior dos deuses daquelas terras. Havia vários deuses, mas Baal era como que o mais conhecido. Era aquele que era o superior a esses deuses. Então muitas vezes fala do Baal e dos Baalins, aqueles que adoravam a Baal. Então agora este texto, chegamos ao texto onde nós estamos. Aparece então Oseias, um profeta, que Deus o fez viver um amor para com uma prostituta, literalmente, porque Oseias casou com uma mulher. Deus mandou Oseias casar com Gomer, que era prostituta. E Oseias retirou aquela mulher da prostituição, casou com ela e a assumiu como sua esposa. E passado um tempo, Gomer rejeita Oseias e volta para a prostituição. E ali Deus diz a Oseias: vai e volta a ir buscar aquela prostituta, volta a ir buscar a tua mulher e volta a recebê-la como tua esposa. Então, quando Oseias escreve este livro, Oseias não é apenas um profeta que recebe uma mensagem de Deus, de amor, e que fala desse amor ao povo. Não, mais do que isso. Deus fez Oseias experimentar um amor divino para que na sua vida particular, para que ele pudesse, quando ele falasse
ele fosse falar com amor, que as suas palavras, cada palavra de Oseias pudesse sair dela dor, sofrimento pela rejeição, mas também amor, cuidado, uma paixão por quem o havia rejeitado. Por isso eu gosto tanto deste livro, porque é um profeta, claro, todos os outros também com certeza, e há mais profetas, mas Oseias, eu consigo perceber em cada palavra de Oseias o cuidado e o amor de Deus, não somente falado, mas por causa do sofrimento e da dor que o próprio Oseias tinha vivido. Ele declarava que o amor de Deus para com o povo de Israel, ele declarava aquilo de uma maneira sentida e vivida, porque ele mesmo tinha também sido traído pela sua mulher, também tinha ido resgatar de volta da prostituição e trazido e dito: eu te amo, tu és minha e eu sou teu. Aquele que a tinha traído. Então, Oseias fala de amor. É o livro do Velho Testamento, talvez é o profeta que mais de amor fala. Este livro, ele fala de amor. Páscoa é amor. Páscoa, se nós temos que lembrar alguma coisa na Páscoa, é o amor de Deus. É a alegria de podermos saber que temos um noivo, porque nós, aqueles que aceitamos Jesus, aqueles que reconhecemos o sacrifício de Jesus, então passamos a ser seu povo, sua noiva. A noiva amada de Deus. A noiva que espera o seu noivo e que sabe que o seu noivo provê todas as coisas, que é aquele que não deixa faltar nada. Agora, Oseias está aqui a dizer, a falar da forma como Deus vai fazer para que a sua noiva volte a olhar para ele e deixe a prostituição. Para que o seu povo deixe os baalinhos, deixe de adorar a outros deuses, deixe de seguir o que os outros seguem, mas tenha as suas próprias convicções e tenha o seu relacionamento íntimo com o seu noivo. E como nós lemos, Oseias diz, portanto: eis que eu a atrairei. A quem? À sua noiva. Eu posso ler o texto anterior, porque aqui fala, Deus começa neste capítulo a usar Oseias para falar acerca do Estado de Israel. Falando de Israel como a noiva, né? Então ele fala da infidelidade de Israel, fala da forma rude como o povo rejeitou ao Senhor e na sua sociedade e na sua vida simplesmente rejeitaram a Deus e todas as leis de Deus e tudo aquilo que Deus tinha para eles e adaptaram a sua vida àquilo que não prestava e aos deuses falsos. Então tudo isso está anteriormente, né? Tudo isso está anteriormente. Inclusive, Oseias teve 2 filhas, né? Com Gomer, com esta prostituta, e o nome destas filhas que nós lemos no texto, uma é Desfavorecida, era o nome, e o outro nome é Não, meu povo, direi. Então, até o nome que Deus mandou dar às suas filhas, Oseias, era uma mensagem para o povo, de que aquilo que estava a acontecer na vida do povo não estava a favorecê-los, eles estavam a ser desfavorecidos com isso, a rejeição a Deus não ia favorecer a vida deles, e estavam a entrar por um caminho que iam deixar de ser povo de Deus. Estavam a deixar de ouvir a voz de Deus. Então, depois de tudo isso, né? Depois de tudo isto, depois de dizer o estado em que ela estava, Deus agora está a dizer como eu vou atrair de volta para mim. Como eu vou trazer de volta a minha noiva para mim. Esta é a mensagem que esta Páscoa tem para nós. Como Deus nos quer trazer de volta para Ele. E eu não tenho dúvidas que se há Páscoa da minha geração e da tua geração, porque todos estamos a viver neste tempo, se há Páscoa onde Deus claramente está a fazer isto, a atrair-nos a Ele, é esta Páscoa, neste tempo que estamos a viver. Não tenho dúvidas disso. Então, ouçam bem, porque é incrível, incrível. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei
ao coração. Deus está a dizer, Oséias, eu vou trazer de volta a minha noiva. Mas como? Eu tenho que a retirar, levá-la ao deserto. Queridas, deserto é sítio de dor. Ninguém vive muito feliz no deserto. Porque o deserto é lugar onde nós estamos sós, onde nós experimentamos a solidão, mas também é o deserto, isto é tudo segundo a Bíblia, o deserto é também o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. Porquê? Porque o deserto é lugar de silêncio. O deserto é lugar onde a primeira impressão que nós temos é estou sozinha. Mas quando começamos a ouvir o silêncio do deserto, nós percebemos a voz de Deus. A voz de Deus, ela fica mais nítida no deserto. Porque no deserto nós deixamos de ter muitas vozes, muitos sons, muitos apitos. No deserto nós passamos a ouvir a voz de Deus. E agora o povo iria ser atraído ao deserto. Aqui, neste contexto, o que Deus estava a dizer é que Deus ia tratar com a sua noiva de forma que ela ouvisse a voz de Deus. Então ia levá-la para o deserto. Sabem? O deserto aqui é que eles iriam ser tirados da sua terra. Aquela terra que era de bênção e que era a promessa de Deus e que seria para eles para sempre, se eles nunca rejeitassem ao Senhor. Agora Deus estava a dizer, vão ter de sair dessa terra, porque essa é a minha promessa e vocês não estão a dar reconhecimento ao meu nome. E vocês estão na mão daqueles que não vos podem proteger. Então vocês vão perder a promessa por causa do vosso comportamento. Por causa da maneira como me rejeitaram. Então, eu vos atrairei ao deserto. Quer dizer, eu vos retirarei disso. Vocês vão sair e vocês sabem o que aconteceu depois, né? Depois dos profetas terem dito isto, vários, não só Oséias, veio então o cativeiro babilónico e assírio, onde ali foram levados o reino do norte e o reino do sul. E ali seria o tempo em que o povo voltaria para o Senhor. Mas agora eu quero que vocês ouçam o que eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falei para o coração. Deus, Ele quer retirar-nos tudo aquilo que está a contaminar a nossa atenção, tudo aquilo que está a retirar a nossa atenção para Deus. E Ele quer atrair-nos às vezes a lugares desertos. E como eu estou a dizer, deserto realmente é lugar de dor, é lugar de tristeza, é lugar onde a solidão fica presente. Nós experimentamos a solidão de Deus no deserto. É lugar também de tentação, é lugar também onde nós somos tentados, porque ali no deserto muito vem à nossa vida às vezes de tentação e de rebeldia, no sentido de rebeldia contra o Senhor, não é tanto rebeldia que eu usar, mas queria usar de revolta, porque no deserto às vezes nós revoltamos-nos e temos a tendência às vezes até a revoltar contra Deus porque achamos que não é justo. Mas ali, depois desse primeiro impacto com o deserto, vem aquilo que o Senhor quer para nós, que é o lugar onde mais ninguém fala, só Deus. Então o lugar deserto, lugar de problemas, às vezes nós achamos, este não era aqui que eu queria estar, é também um lugar onde Deus quer falar ao teu coração. Aqui Deus está a dizer, atrairei-a ao deserto. Ali, no deserto, falarei ao seu coração. Esta Páscoa pode estar a parecer um lugar de deserto para muitos de nós. Muitas de nós pode parecer o deserto. Mas então aproveita porque é no deserto que o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor está a falar ao nosso coração. O Senhor está a atrair-nos a Ele de volta. O Senhor está a buscar de todos os meios para que a nossa atenção esteja focada no Senhor e no verdadeiro sentido da Páscoa. O noivo está a chamar-nos de volta a Ele. O noivo está a chamar de volta, está a chamar a nossa atenção de volta para Ele.
atrairei a minha noiva de volta para mim. E lhe darei ali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Sabem o que é que está a falar aqui? Com aquela alegria e poder. Os irmãos sabem, as irmãs, desculpa irmãos, estou a falar só para mulheres, estou aqui irmãos. Olhem queridas, as irmãs sabem que a primeira Páscoa ocorreu ali, na saída do Egito. Quando o povo estava em escravidão no Egito, e ali, de uma maneira milagrosa, o Senhor tirou o povo do Egito. Mas foi alguma coisa muito importante que aconteceu, de tal forma que a Páscoa é o simbolismo maior para os judeus e para nós também. Mas para os judeus é esta a lembrança do dia em que o povo foi tirado do Egito, com mão forte do Senhor, com braço estendido, quando o noivo se tirou a sua noiva e disse: tu és minha e eu sou teu. E ali o cordeiro, foi ordem dada para que fosse morto um cordeiro naquela noite e todos ficassem dentro da sua casa, fechados nas suas casas, porque a morte iria passar. E com o sangue do cordeiro, que seria morto, deveriam colocar o sangue na porta, nos umbrais das portas. E a morte iria passar pelo Egito, mas todos os que tivessem o sangue do cordeiro na porta, a morte não iria poder entrar. E por isso aconteceu que a última praga foi a morte dos primogênitos do Egito, porque os egípcios não tinham o sangue do cordeiro, só o povo de Israel tinha obedecido. Então os primogênitos do Egito morreram, o primeiro filho, todos foram mortos. Mas aquele que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou e não os atingiu. E ali quando, pela manhã, ou até depois de toda aquela catástrofe ter invadido aquele país do Egito, né? Aquele lugar ali tão forte e tão poderoso, e o faraó ter percebido que até o seu primogênito, nenhum deus egípcio tinha conseguido protegê-lo, e ele também tinha visto a morte do seu filho, então ali ele deixou que o povo fosse, e deixou que o povo fosse para adorar a Deus. Foi ali a libertação do povo de Israel. E esta é a Páscoa israelita, né? A Páscoa dos judeus, é a Páscoa em que eles lembram a morte do Cordeiro em seu favor. É quando eles lembram que Deus, com o braço estendido, livrou a casa deles por causa do sangue do Cordeiro. Então, quando agora nós estamos em Oseias, o profeta está a dizer: vou levá-lo ao deserto, atrairei a minha noiva de volta para mim e ali falarei com ela e a tornarei a lembrar a forma como ela estava grata a mim no dia que a tirei do Egito. Está no feminino por causa disso, por causa de ser o povo de Israel era a noiva, né? Era a noiva de Deus. Então, Deus está a dizer: eu vou trazer-te de volta àquele momento em que tu me adoraste e agradeceste com tanto louvor, com tanta adoração por aquilo que eu te fiz no Egito. Eu quero que tu voltes a trazer à tua memória aquilo que eu fiz por ti quando tu eras escravo no Egito. E eu, de uma forma sobrenatural, apenas com o sangue de um cordeiro, eu te protegi e nenhum mal entrou na tua casa. Eu quero que tu voltes lá e que te lembres, como nos dias da tua mocidade. Porque ali, quando eu estava a sair do Egito, ali era a mocidade daquela noiva. Era a mocidade, era a juventude daquele povo que estava agora a ser preparado para ser a nação de Israel. A ser a nação de Israel que entraria na terra de Canaã. Então era a jovem Israel. Era a mocidade, era a noiva muito nova. Que estava agora a experimentar
aquilo que Apocalipse depois vai chamar do primeiro amor. Estava ali a encontrar agora o seu noivo e a de ver a maneira como o noivo cuidava dela e a tinha tirado da mão dos egípcios. Incrível! E agora Deus estava a trazer de volta àquele lugar. Eu vou-te atrair ao deserto para que tu te lembres do que eu te fiz no dia que eu te tirei do Egito. E da tua boca tirarei o nome dos Baalins, os deuses falsos. Não mais te lembrarás desses nomes. Tu não mais te lembrarás desses nomes. Porque vocês sabem, o povo vivia na terra que Deus tinha dado. E via, olha que romãs tão bonitas, que Israel é terra de romãs. Aí, boas romãs. Eu imagino agora. E via a terra a produzir bons frutos, porque era a terra que manava leite e mel. E eles diziam, no deserto, Deus só nos dava maná. Mas aqui é terra de Baal. Baal dá-nos tudo o que nós queremos. Então eles começaram a olhar para a prosperidade que Deus lhes tinha dado e a dar honra e glória a outros deuses. Eu não sei a quem nós temos dado honra e glória por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Eu não sei se tu agradeces pelo dinheiro que cai na tua conta todos os meses por causa do teu patrão, Eu não sei se tu agradeces porque o teu negócio prospera. Eu não sei se tu agradeces porque tu és corajosa e forte e então tu achas que é por causa da tua força, por causa da tua... Não, eu nunca perco a esperança. Eu não sei se é por isso que tu agradeces. Eu não sei se na tua mente também tem passado ou tens tido a tentação de achar que o que tu tens é por causa que tu fazes tudo certo e então tu mereces que sejas abençoada. Eu não sei se é isso que está a acontecer. Uma coisa é certa. A honra e a glória tem que ser dada ao Senhor. Porque se tu tens o que comer, é de Deus. Se tu tens saúde, é Deus. Mas se tu também não tens tido tudo o que tu queres e achas que Deus te está a castigar, então deixa-te dizer, Deus quer que tu olhes para Ele e o glorifiques, porque é Ele que te tem dado tudo o que tu precisas, a libertação da tua vida. O Senhor te atrairá, está-nos a atrair nesta Páscoa ao deserto. Esta Páscoa, o Senhor está a atrair-nos ao deserto, para ali falar ao nosso coração e para nos lembrar tudo o que o Senhor já tem feito por nós. Tudo, a maneira maravilhosa. E como é que Ele está a lembrar-te isto? Porque a Páscoa, aquilo que mais tens que lembrar na Páscoa é que Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O Senhor concedeu-te a maior libertação naquela cruz, quando Ele entregou o seu próprio Filho por mim e por ti. Não foi mais o sangue do Cordeiro que libertou, que nas portas dos umbrais libertou ali os escravos israelitas do Egito. Ali foi a primeira Páscoa, mas já era tudo a indicar a Páscoa verdadeira, redentora, que é a Páscoa que vivemos hoje, que é olhamos para o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus sendo morto numa cruz e derramando o seu sangue por mim e por ti. E eu olho e a minha vida, ela foi atingida por esse sangue e cobre-me, protege-me, me dando a certeza que o Senhor me tem libertado. E quando aquilo que passa por nós vem tentar tirar a nossa paz, tentar tirar a nossa alegria, seja o que for, porque nós vivemos nesta terra e estamos sujeitas a tudo isto, também estamos a viver isto, mas o sangue de Jesus nos cobre, nos liberta, nos lembra quem nós somos. Somos filhas do Senhor, salvas por Ele. E podemos dizer como o apóstolo Paulo, se eu viver, vivo para a glória do Senhor. Se eu morrer, é ganho
porque estarei para sempre com o meu Senhor, com o meu noivo. Para sempre com o meu noivo. Então, a Páscoa deste ano é uma Páscoa incrível. É maravilhosa. Talvez seja menos comida, seja menos festa, seja menos barulho, seja menos stress. Talvez seja uma Páscoa menos... não sei como eu ia dizer isto. Talvez seja uma Páscoa menos materialista. Talvez. Mas não tenhas dúvida que é uma oportunidade. É a Páscoa, é mais da oportunidade que o Senhor nos está a dar. Atrairei-te ao deserto. Falarei ao teu coração. E ali te lembrarei a tua mocidade, quando tu tiveste um encontro com o Senhor. E tirei da tua boca o nome dos Baalins. Quero que tirar-te da tua boca glória ou honra ou esperança colocada em qualquer outra coisa a não ser o Senhor. O Senhor quer que a tua boca glorifique o nome do Senhor nesta Páscoa. Olhem a beleza. Naquele dia farei favor dela, aliança com as bestas, farei a favor dela, desculpem. Aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Tirarei desta o arco, a espada, a guerra. Farei o meu povo repousar em segurança. Sabe o que é que Deus está a dizer? Ali no deserto, que à primeira partida é o lugar onde ninguém queria ir, ali onde nós pensamos que tudo nos vai atacar. E o medo, eu estou sozinha, o que é que vai acontecer comigo? Ali Deus está a dizer, eu vou fazer uma aliança com as feras, com os répteis, com as aves. Deus está a dizer, eu darei ordem para que nenhuma destas ali no deserto te venha importunar. Porque eu te farei habitar em segurança. E a nossa segurança não depende da nossa saúde. A nossa segurança não depende da nossa condição financeira. A nossa segurança está no Senhor, que criou os céus e a terra e entregou Jesus Cristo por nós e nos livrou com o seu sangue de todo o mal. A nossa segurança está em Jesus. A nossa segurança está na Páscoa, em que sabemos que Jesus morreu por nós. Sendo ainda nós pecadores, sendo ainda nós falhos, sendo ainda nós estávamos completamente longe da sua graça. Mas antes, neste tempo, já o Senhor morreu por nós, nos dando a salvação. E farei o meu povo repousar em segurança. O deserto, que à partida parece lugar de dor e sofrimento, é o lugar de segurança. Esta Páscoa, estás confinado às tuas quatro paredes, é lugar de segurança. Ouve a voz de Deus. Porque o que dá segurança à nossa vida é a voz de Deus. Desposar-te-ei comigo para sempre. Está a falar de casamento. O noivo está agora a dizer à noiva, será para sempre. Este nosso relacionamento será para sempre. Desposar-te-ei comigo para sempre. A morte de Jesus foi a última. Jesus foi o último cordeiro, porque foi o último sacrifício, foi para sempre. Foi para sempre, não é preciso mais nenhum sacrifício, não é preciso mais nenhum flagelo que nos dê acesso ao Pai, porque o último sacrifício foi o de Jesus. Será para sempre que estaremos com o Senhor, o nosso noivo será para sempre nosso e nós seremos para sempre dele. Desposar-te-ei para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça. A morte de Jesus é uma morte justa. Traz justiça, porque nós não fomos perdoadas apenas. Nós não entramos agora, não temos acesso ao Pai. O perdão não veio até nós gratuitamente. Deus não passou um atestado, não, pronto, eu perdoo-vos. Não foi, foi justo. Porque houve um que morreu pelos nossos pecados. Houve sangue derramado, era necessário que houvesse sangue derramado, segundo a lei, para que os pecados fossem perdoados.
Então houve sangue derramado, mas não foi o teu nem o meu. Foi Jesus. Foi o sangue de Jesus. Então é uma união, é um casamento com Deus para sempre, mas é injustiça. Não há acusação. Deus está a ser justo porque alguém pagou pelos nossos pecados. Jesus morreu, derramou o seu sangue, houve justiça. Porque Deus é um Deus justo. E desposar-te-ei comigo em juízo. Porque vai haver juízo. A primeira vinda de Jesus foi para justiça, foi para graça, foi para amor. Mas vai vir uma segunda vinda. Jesus virá nos buscar. E essa vai ser de juízo. A vinda de Jesus vai ser de juízo. Porque apenas aqueles que vão viver a verdadeira Páscoa, toda a sua vida, seguirão e subirão e estarão para sempre com o Senhor. Então, será desposar-te-ei comigo em benignidade. Dentro do coração do Senhor, este casamento entre nós e Deus é a prova que o Senhor é bom. Que a essência de Deus, o nosso Deus é benigno. Ele é benigno para conosco. Não merecia, nem eu nem tu, porque nós estávamos completamente a adorar a outros, a dar glória e honra a outros. Nós estávamos perdidas. Nós estávamos a achar que era pela nossa força, pela nossa capacidade. Estávamos a achar que era pela nossa bondade. Estávamos a achar que merecíamos. Mas não é isso. Não. O Senhor está a atrair-te ao deserto. Está a falar ao teu coração, a lembrar-te o que Ele fez por ti, para te dizer que é com benignidade que Ele te atrai. Com benignidade, porque Ele é bom. Por causa da bondade do Senhor, Ele te atrai. Desposar-te-ei comigo é misericórdia. O Senhor Jesus é a maior prova de misericórdia para com o povo. Para conosco. Jesus é a maior prova de misericórdia quando o próprio Deus se despe da sua glória e deixa até nós, deixa as nossas misérias, e o Deus poderoso encarna como homem, sujeito às mesmas provas, sujeito às mesmas coisas que nós, deixa as nossas misérias, se faz como nós para poder pagar o nosso preço, porque era necessário que um homem morresse por nós. Mas nenhum homem seria capaz. Porque nenhum era perfeito, nenhum poderia, nenhum sem pecado existia. Então o próprio Deus desce, se faz homem. E ali, sem pecado, pode ir à cruz, morrer pelo pecado de muitos. Porque ele não tinha pecado. Então ele se entregou pelo pecado de todos. Foi a maior prova de misericórdia que Deus podia dar. O noivo podia ter para connosco. Então, desposar-te-ei comigo em justiça, desposar-te-ei comigo em juízo, desposar-te-ei comigo em benignidade, desposar-te-ei comigo em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade. A morte de Jesus é a maior prova de fidelidade. A Páscoa é a lembrança da fidelidade do Senhor. Então, se tu neste tempo estás a duvidar da fidelidade do Senhor, deixa que te diga que a Páscoa é tempo de lembrar a fidelidade do Senhor. O Senhor te diz: desposar-te-ei comigo em fidelidade, porque eu sou fiel. O Senhor é fiel. A fidelidade do Senhor é imutável, é incrível. Ele é fiel. A vinda de Jesus revela a fidelidade do Senhor. Ainda que tu te prostituas, diz o Senhor para a sua noiva, ainda que tu vás atrás de outros deuses, eu te buscarei, eu te trarei ao deserto, te atrairei a mim, falar-te-ei ao coração, porque sou fiel. Será o nosso casamento, a nossa junção será de fidelidade. Naquele dia, serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso nos céus. E este já a terra obsequiosa ao trigo, ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida, estão a ver as filhas de Oseias, e a não meu povo direi,
que era o nome delas. Tu és meu povo. Ele dirá, tu és meu Deus. Esta é a Páscoa. A verdadeira Páscoa é quando nós olharmos para Jesus e dissermos, tu és o meu Deus. E o Senhor nos diz, e vocês são o meu povo. A minha noiva. A minha querida e amada noiva, a quem jamais eu rejeitarei. Este é o nosso canal. Porquê? Porque somos mais mulheres. Para quê? Para estarmos atentas ao que Deus quer de nós. Como? Meditando na Sua Palavra, sem reservas, sem barreiras. Mais mulher é uma repetição de ideias, uma vez que apenas mulher já é por si só um mundo de inteligência, emoção e força. Ou seja, dizer mais mulher é acentuar que somos tudo isto e muito mais. Acreditamos que fomos criadas por Deus para auxiliar, para edificar com sabedoria, para educar com o coração e com o conhecimento divino, para amar sem condições. Ser mais mulher é recusar a sabedoria humana e pedir a que vem de Deus, para assim não falhar no seu propósito. Ser mais mulher é perceber que a verdadeira recompensa da vida não é aquela que é imediata e superficial, mas aquela que dura e que é real. Ser mais mulher é viver na dependência de Deus. Ser mais mulher é agradar-se do que Deus se agrada. Ser mais mulher é não viver a sua fé solitária, mas procurar partilhar e vivenciar essa fé de uma forma real, sincera, juntamente com aqueles que a rodeiam. Ser mais mulher é viver a religião pura, isto é, crer em Jesus Cristo como o único caminho para ter comunhão com Deus e viver uma vida refletindo a sua fé através das suas palavras e das suas atitudes. Todas as mais mulheres têm de se apaixonar pela palavra de Deus para poder ver com clareza o seu passado, discernir o seu presente e estar seguras no seu futuro. Ser mais mulher é receber a força de Deus no seu interior quando ninguém vê, para que no dia da prova ela não desfaleça e revele o seu poder. Ser mais mulher é estar centrada nos outros, sem nunca deixar de cuidar de si. Ser mais mulher é estar sarada, curada, estar bela, limpa, por dentro e refletir tudo isso por fora. Não tem máscaras, chora, sorri, geme, fica em silêncio. Sente, também deixa de sentir. Respeita, obriga, protege, deixa viver. Avança, para, suporta, deixa cair, levanta, empurra, dá. Ela dá muito até que nada falte. O mundo não seria o mundo sem a mais mulher. Para ela, cada dia é uma aventura, cada dia é uma oportunidade, cada dia pertence a Deus. A mais mulher és tu, sou eu, somos nós, que estamos aqui enquanto Deus quiser.